Muito bom dia, a gente está dando início a mais um podcast Talk Mais, produzido pelo portal SP Rio Mais. Eu sou o Zé Guilherme, do meu lado o jornalista Elcio Costa. E temos o prazer de receber aqui um convidado muito especial, que é o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, nosso ex-prefeito, sempre é o nosso prefeito, né? E que tem, desde o início lá da gestão Tarcísio, algumas atribuições específicas, né? E uma delas é presidir o Conselho de Desestatização e Cracolândia, né? Dar um jeito na Cracolândia, que é uma tarefa extremamente complicada. Nós vamos conversar sobre tudo isso, as ações do governo na região, no Vale do Paraíba, no litoral norte, e vamos falar também de política, que começa a esquentar aqui em São José. Bem-vindo, Felício Ramute. Olá, Zé Guilherme. Olá, Elcio. A vocês que acompanham a SP Rio Mais, prazer estar aqui, poder falar das ações do governo do Estado de São Paulo ao longo desse 1 ano e meio de gestão Tarcísio de Freitas e poder também falar sobre a cidade. Enfim, o combinado aqui é que nada é combinado, estou à disposição para qualquer pergunta e a gente poder contar um pouquinho sobre as ações do Estado de São Paulo. Queria conversar com você, pedir licença para o Zé para começar a entrevista. Recentemente voltou à manchete a retomada do projeto do trem Intercidades, do TIC. É um projeto extremamente importante para o desenvolvimento das cidades ao redor de São Paulo, mais ou menos 90, 100 quilômetros, Campinas, Sorocaba, Vale e a região da Baixada. Agora é um projeto daqueles que de vez em quando eles somem e eles reaparecem. Agora reapareceu e aparece com bastante fôlego, bastante diesel nessa combustível, nessa composição. Para o Vale do Paraíba, para São José, a ligação São Paulo-São José, esse trem vai sair da estação quando? Bom, primeiro, se sair da estação, né, não nessa gestão, porque essa gestão quer publicar o seu edital, né, projetos ferroviários são projetos de médio e longo prazo, não será diesel, será elétrico, isso pode ter certeza, viu? É que eu sou do tempo antigo. Sustentável. Não, mas falando agora um pouquinho sobre a presidência do Conselho de Desestatização e os projetos. E, de fato, a gente tem um ditado, né, Zé, Elcio, como é que é? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? E a gente viu tantas vezes os projetos aqui do Estado de São Paulo serem anunciados e não serem concluídos. Logo no início do governo Tarcísio, a gente conseguiu licitar o Rodoanel Norte, né, uma obra que está há 30 anos o Estado de São Paulo espera, e nós vamos entregar em 2026. O monotrilho, linha 17 do metrô, lá em São Paulo, que tinha sido prometido para a Copa de 2014. Não sei se vocês lembram, né, o monotrilho ali do aeroporto de Congonhas, ali, daquela parte da região sul. A gente nem lembra da Copa de 2014 pois por causa daquele 7-1, né? Mas o monotrilho eu lembro muito bem. Exatamente. Então, 2 projetos, por exemplo, que a população estava cansada de escutar. Agora, as 2 obras já acontecendo, num bom ritmo. Os trens já estão vindo da China. A BYD, que está fabricando os trens do monotrilho, já estão vindo as primeiras, né, composições. E em 2026, tanto o monotrilho quanto o Rodoanel serão entregues à população do Estado de São Paulo. E a gente segue também nos projetos de ferrovia. Infelizmente, o Zé conhece bem, até por ser um pouquinho mais velho do que nós dois, né, Elcio? Lá atrás, há muito tempo atrás, né, aqui no Brasil, a gente optou pelo modelo americano das rodovias ao invés do modelo europeu das ferrovias. E as nossas ferrovias foram sendo sucateadas. Nós tínhamos uma malha ferroviária até que razoável e ela foi sendo abandonada paulatinamente. E, para mudar essa situação, o nosso governador Tarcísio, quando ministro da Infraestrutura, começou a fazer diferente. Criou um novo marco legal das ferrovias, criou a possibilidade das autorizações ferroviárias e, claro que no Estado de São Paulo, como governador, ele não faria diferente. E, por isso, já acelerou o projeto do trem Intercidade São Paulo-Campinas, licitamos, empresa chinesa, CRRC. O senhor visitou lá a BYD? Eu não só visitei com a BYD, como a CRRC também, né, que é a vencedora do projeto do TIC, do trem Intercidades. A CRRC. Qual a sua impressão lá da... A CRC é a maior do mundo, a BYD é um espetáculo. Vale lembrar, viu, tirando aqui, voltando no tema, eu lembro em 2017, finalzinho de 17, início de 18, nós trouxemos aqui para a cidade de São José dos Campos a primeira frota da guarda 100% elétrica, de uma empresa, carros de uma empresa que ninguém conhecia, chamava BYD.
né? 6 anos se passaram, ela virou a maior do mundo e foram aquela empresa que na verdade era desacreditada até então, que já tinha aqui pela primeira cidade, né, do hemisfério sul com uma frota 100% elétrica. Então eu conheci a BioID há muitos anos e recentemente tive também. E na CRRC eu também conheço, e o trem Intercidade São Paulo Campinas, assumido pela CRRC, que é a maior do mundo de sistemas de trem, né? E pelo grupo Comporte, que aliás é o grupo que faz a prestação de serviço de ônibus aqui em São José dos Campos. Tem o VLT da Baixada, que é operado, também são acionistas da Gol. Então eles ganharam a licitação do trem São Paulo Campinas. O próximo, São Paulo Sorocaba, e mais um que nós já autorizamos o início dos estudos, que é o São Paulo São José dos Campos. E a interligação desses três no futuro. Então, São Paulo Sorocaba, estudos já mais adiantados, até o final do ano que vem, novo edital para o trem São Paulo Sorocaba. E o trem São Paulo São José dos Campos, estudos menos adiantados do que Sorocaba, mas ainda na nossa gestão nós queremos terminar os estudos e publicar o edital de concessão do trem São Paulo, a PPP, na verdade, do trem São Paulo São José dos Campos. Então, o que nós estamos com o nosso compromisso é de realizar os estudos, o projeto, viabilizar recursos para poder lançar edital. Projeto ferroviário não é projeto de uma gestão, é projeto de Estado. Ou seja, alguém começa, um outro acompanha, um terceiro entrega. É assim que tem que ser. É assim que se deixa um bom legado. Dentro dessa Estado. visão que você tem, que é bastante estratégica, você, né, realmente não é um projeto, não é um Lego que você monta rapidamente no tapete com o seu filho da sua casa, né? É que quando já anuncia, já começa a discutir o preço de tarifa, o cara já vai para a estação onde eu pego, eu pego o bonde. Na expectativa melhor, quando o trem chega na estação aqui em São José? Essa expectativa nós não podemos precisar, porque amanhã, né, a gente pode ser cobrado por isso, mas eu posso garantir que esse estudo vai estar pronto, feito pelo Banco Mundial, aliás, né, o Banco Mundial deve fazer esse estudo para a gente, o BID ou o Banco Mundial, né, estamos aí discutindo para que qual dos dois farão. E a partir daí a gente vai poder viabilizar recursos e poder lançar o edital. Aí sim, as datas. Sem um projeto, sem entender as alternativas, inclusive de traçado, as dificuldades que nós vamos encontrar no meio do caminho, é impossível precisar um dia que a gente pode estar lá com uma linha. A expectativa do estação. trem-bala, né? Expectativa do trem-bala. Vai ser para 2014. Esse também era para 2014. Aliás, se você lembrar bem, nas minhas entrevistas, eu chamava de trem-balela, né? Foi um trem com um objetivo eleitoral. Ganhei muitas apostas, infelizmente, porque obviamente que a gente deveria ter um trem, e aí você tocou nesse tema, e você tocou também no tema da China. Eu lembro exatamente quando o trem Balela tinha sido lançado na época pelo governo Dilma, que começou a se dizer da questão do trem, né? A China estava entregando o primeiro trem-bala deles. Hoje, eles têm 60 mil quilômetros de trem-bala. E nós continuamos sem 1 quilômetro sequer de trem-bala. Então, é lamentável que a velocidade das coisas aqui no Brasil não seja são de trem-bala. Não são de acordo com a necessidade que a população precisa. Outro tema já que a gente pegou o trem, vamos pegar a balsa. Só não pode perder o trem. Vamos pegar a balsa. Agora, a gente viu recentemente algumas iniciativas em relação às balsas lá do litoral norte, né? Como é que está esse plano? Quais são os planos para o... Elcio José, vocês sabem quanto o custo do dinheiro de vocês dos impostos, as 8 travessias litorâneas e as 4 travessias em represa todos os anos para o estado de São Paulo? Já vou responder, porque provavelmente vocês não têm esse número, claro, nem têm obrigação de tê-lo. 250 milhões por ano são gastos nas travessias de balsa, para fazer um serviço que a gente não considera adequado. Arrecada por volta de 30 milhões, ou seja, o custo é de 280 milhões, 30 milhões de arrecadação, 250 milhões de gasto todos os anos do recurso dos impostos do paulista para que a gente possa ter as travessias. É possível fazer com esse mesmo dinheiro, ou até com menos, melhor. Por isso que nós queremos lançar a PPP da Travessias de Balsa. Enquanto isso, nós estamos fazendo investimentos. Recentemente, o nosso governador entregou uma balsa totalmente reformada, um grande retrofit da balsa, e vamos avançar na PPP, na futura PPP, também com uma transição energética, com a possibilidade do novo operador também fazer essa transição
transição energética para balsas híbridas ou elétricas. Eu tive recentemente, agora na Finlândia, na Suécia, conhecendo esse tipo de prestação de serviço de balsa. Lá é o lugar do mundo onde você tem o maior número de balsas elétricas e híbridas em operação no mundo hoje, e eu fui conhecer na prática. Eles já começaram isso há 10 anos, e é possível ser viável a implantação também dessa transição paulatina energética nos nossos serviços de balsa. Então nós queremos um serviço melhor para o cidadão. A gente conhece bem aqui a travessia, né, São Sebastião e Ilhabela, mas posso te dizer outra que você tem aqui pertinho da gente. Paraibuna, Natividade da Serra. Aliás, está chegando 2 balsas novas, já chegaram, na verdade, lá daqui a pouco vão ser colocadas na represa, o Evail, Vitão, né? Nós vamos ter um novo sistema de travessias lá com novas balsas operando ali em Natividade Paraibuna. Então, além delas, no total são 12, 8 litorâneas, 4 em represas. Então, esse é o objetivo, trazer iniciativa privada para fazer um serviço ainda melhor, se possível até com economia de recursos, por que não? Mas com cuidado, tá? É impossível que a tarifa banque esse serviço, senão a tarifa tinha que subir de forma astronômica, isso nós não vamos fazer. A tarifa vai permanecer dentro desse contexto, que ela não vai ser suficiente para pagar o serviço, e o Estado vai ter que continuar patrocinando, por isso que é uma PPP patrocinada, subsidiando esse serviço, mas exigindo e trazendo mais qualidade. Imagina, você não pode pagar com cartão de crédito hoje a balsa, né? Deveria poder e vai poder na nova PPP. Esse é um modelo, essa patrocinada? Sem dúvida. Essa PP patrocinada é um novo modelo? Não, é um novo modelo. É um modelo que já existe para várias concessões. Os trens, como eu acabei de dizer, também exige subsídio por parte do governo. Parte do investimento privado, parte do investimento do governo, em contraprestações mensais. Então, por exemplo, no trem de Campinas são 250 milhões que a gente tem de contraprestações anuais, entre outros recursos do Estado. Então, não é que o Estado consegue fazer com que a iniciativa privada banque os investimentos e banque a operação. Não, precisa de recursos públicos também. Por isso que nós garantimos esses recursos ao longo dos anos do projeto, inclusive em alguns casos com financiamentos já pré-aprovados para o próprio Estado. O caso do trem de Campinas, o BNDES. Então quem ia participar já sabia que o dinheiro estava garantido para que ele pudesse executar as obras necessárias. Falando nessa tabelinha iniciativa privada e governo do Estado ou poder público, tem a questão da Sabesp, que foi uma grande vitória do governo na Assembleia Legislativa, aprovação vamos dizer, da privatização da Sabesp, né? É um termo que às vezes vocês não gostam. No caso da Sabesp mesmo. É uma privatização da Sabesp. É que às vezes a gente usa o termo, o jornalista usa o termo numa liberdade ampla e não é bem isso. Agora para as escolas, que depois a gente fala um pouco. Tá errado, vamos chegar nas escolas. Então, a pauta seguinte. Quando o cidadão começa a sentir que isso é benefício para ele, porque é legal, o Estado, a arquitetura é bacana, como é que foi construída é bacana, mas o cidadão é aquele cara que está lá na ponta da linha. Dona Maria, o seu Zé, né, o Zé Maria, o Zé Mário, tal. Como é que para ele muda o que e quando? Porque nós temos visto várias queixas em relação a serviços da Sabesp de abastecimento, principalmente, né, São José, Jacareí, recentemente. Bom, 2 empresas no projeto da desestatização. Essa é a palavra bonita. A palavra desestatização ela envolve concessões, PPPs e privatizações. No caso da EMAI, nós vendemos a totalidade das ações, foi uma privatização. Ela não pertence mais ao Estado, pertence agora a essa empresa que comprou a EMAI por 1 bilhão. A EMAI é uma empresa geradora de energia. A gente entendeu que não fazia sentido o Estado prestar esse tipo de serviço. Bom, no caso da Sabesp, nós permaneceremos com parte das ações, entre 15% e 18%. É uma privatização, porque você está vendendo esses 30% das ações para a iniciativa privada e com todo o edital que prevê uma modelagem para garantir em 5 anos, Elcio, aí respondendo já a sua pergunta, a universalização do tratamento de esgoto e a garantia do fornecimento de água. O que significa isso? Vou dar um exemplo prático para nós aqui da região para você entender melhor. O litoral norte, por exemplo, nós temos cidades atendidas pela Sabesp que ainda jogam esgoto in natura no nosso mar. Né? Olha só, uma grande riqueza de turismo. Lá, exatamente, as famosas bandeirinhas vermelhas. Isso tem que acabar e o mais rápido possível. Para isso, esse recurso de investimento privado, aí sim todo privado, 60 bilhões que estão previstos para serem investidos nos municípios atendidos
pela Sabesp, para que a gente garanta a universalização do sistema do tratamento de esgoto e a garantia de fornecimento de água. Tem cidades, como São José dos Campos, por exemplo, que já tem 99% de água garantida e tratada, 95% de esgoto tratado. Então, outras cidades não, tem 40%, 50%, 60% e precisam avançar. Ainda assim, vou dizer a você, baseado na sua pergunta, é difícil para a dona Maria e para o seu João ter a percepção da importância disso. Até porque, né, ele está olhando, obviamente, a torneira dele e está olhando a casa dele. Às vezes ele não tem esse olhar mais amplo, mas a gente tem a garantia de que nós teremos as praias limpas, por exemplo, no litoral norte, nós teremos a oportunidade de São Paulo a gente ter e avançar nos projetos da questão do Pinheiros, da despoluição do Pinheiros e do Tietê na sequência, porque quando você garante o esgoto tratado, você não lança isso nos rios, também você faz um grande trabalho contra as ligações clandestinas e, por fim, garantir a redução para os mais vulneráveis. 10% de redução no valor da tarifa para aqueles que mais precisam, aqueles mais vulneráveis. E redução para todas as categorias, não nesse nível, em níveis menores, mas a garantia também que você vai pagar mais barato na sua conta de água e esgoto. Essa questão da... Então, 5 anos de universalização. Essa é a exigência no edital de É isso privatização. que eu ia perguntar. Está escrito lá? Está escrito lá. É igual no jogo do bicho, vale o papel. Vale o que está escrito no papel. Muita gente, deixa eu aproveitar essa oportunidade que vocês nos abrem, muita gente discute e compara com outras privatizações. Vou dar um exemplo, né, que São Paulo sofreu, a cidade de São Paulo, da Enel. Aqui a gente tem a EDP em São José dos Campos, né? Mas a Enel. A Enel, por exemplo, é uma privatização que aconteceu há muitos anos atrás, que não está no escrito nada, porque eram contratos feitos ainda no início das privatizações, ou das concessões, vou melhorar. Né? No caso da Enel, é uma concessão. Né? Então não tem as exigências necessárias, as ferramentas necessárias para você fazer um bom trabalho de fiscalização. Quando você tem uma boa modelagem, e hoje a gente tem condição, porque vamos estudar todos os modelos, inclusive aqueles que não deram certo, do exterior, você consegue ter um contrato que reflete o anseio e a necessidade da população. E aí sim você consegue gerir esse serviço com as nossas agências reguladoras. Então nós vamos também ter uma agência reguladora de águas, nós vamos melhorar também toda a composição das nossas agências reguladoras, dando a ela um trabalho cada vez mais técnico, profissional, para poder exercer melhor a sua regulação. No caso da Enel, que eu falei, a regulação é lá no governo federal, fica lá em Brasília, então fica muito distante do dia a dia das pessoas. Então nós estamos convictos que a privatização da Sabesp vai trazer a curto prazo, em 5 anos, uma grande melhoria no saneamento básico do Estado de São Paulo. Bom, vice-governador, vamos falar um pouquinho de Cracolândia? Opa! Logo no início do seu mandato aí, a gente teve lá no Palácio. A gente teve lá no Palácio. Foi a primeira entrevista lá. Foi mesmo. E a gente conversou sobre a Cracolândia no início do projeto, né? E agora, passados aí 1 ano e tanto, o que, pelo menos que a gente vê nos grandes jornais, é que as cenas abertas se abriram ainda mais e se espalharam por São Paulo. É isso mesmo? Não, Zé, você está enganado. Eu te convido a visitar o centro da cidade de São Paulo, né? Muito pelo contrário, é 1 ano e meio, né? E você falou bem, cena aberta de uso, que a gente chama ali. Hoje está concentrada na Rua dos Protestantes, não está espalhada, está concentrada na Rua dos Protestantes. E a gente chama de cena aberta de uso, porque a gente não gosta de associar, né, a Cracolândia, apesar que toda a população conhece como Cracolândia, e a gente sabe que vocês têm que também usar um termo que a população saiba do que a gente está falando, né? Mas a gente associa, quando fala Cracolândia, parece que está associando a um parque de diversões, que as pessoas estão lá para se divertir. Na verdade, elas estão numa situação de vulnerabilidade e que precisam do apoio do Estado. E é o que a gente tem feito em 1 ano e 6 meses. Exatamente tudo aquilo que a gente conversou lá do planejamento da execução das ações vem sendo realizados. E o resultado disso é só você perguntar. Aliás, você na apresentação falou sempre prefeito, eu continuo prefeito, 50% prefeito, 50% vice-governador. Prefeito que eu falo é que gosta de estar perto das pessoas, conversando. Eu converso a cada 15 dias, eu atendo no centro de São Paulo, na Rua Boa Vista. E eu atendo comerciantes, atendo os consegues, atendo síndico de prédios, justamente aqueles que convivem
na região central. Porque essa é a melhor maneira, Zé, para quando a gente for falar no microfone, a gente saber exatamente o que está acontecendo lá, escutando as pessoas, escutando críticas, oportunidade de melhorias. Então hoje eu tenho a convicção para dizer para vocês que se você perguntar para os comerciantes da Santa Efigênia, da Rua das Motos, se você perguntar para os consegues da região central, eles vão agradecer e elogiar muito o trabalho que vem sendo feito até aqui. Nós tivemos uma queda vertiginosa no centro, em roubos e furtos. Isso você pode perguntar para qualquer um lá, quem frequenta o centro. Tivemos a retomada de regiões do centro de São Paulo para o turismo, como a Praça da Sé, por exemplo. Padre Baronto, estou sempre com ele, né? Também tive com o Dom Odilo, tomei comi um brunch lá dentro da Praça da Sé. Aliás, esse é um passeio que não, esse é na Praça da Sé, tem no Mosteiro também, na Catedral da Sé e tem no Mosteiro também. Aliás, dois grandes passeios turísticos que eu recomendo pela região central. Você sabe que... Vou colocar uma coisa aqui meio na transversal. Eu trabalhei também na Boa Vista, durante anos, na Associação Comercial. Sim, eu estive lá essa semana. E eu pude ver de perto a situação dos moradores de rua. Ali quando a gente saía da redação, não dava nem para passar. Você tinha que entrar, andar pela rua, porque as calçadas tomadas por tendas, barracas. Então, quer dizer... Você sabe que é um problema de 30 anos, né? Problema de mais de 30 anos. Eu também vi um pouco dessa... E a gente sente uma angústia, porque ainda existe o problema. Né? É isso mesmo, mas deixa eu... Como o Elcio falou... Quando que o trem vai chegar? Eu pergunto, quando que a gente vai poder ir na Sala São Paulo, ou em qualquer outro, ou no restaurante grego lá, no Brás, e a gente ter uma tranquilidade de andar pelo centro. Pode ir na Sala São Paulo que você vai ver que aquela região, aquela especial, mudou muito. Pode ir na Sala São Paulo, pode ver lá na Estação da Luz também, que a gente não tem aquela situação que a gente tinha antes. Mas não é só por conta da segurança pública. Tem um grande trabalho de acolhimento na saúde e social. E um trabalho integrado. Vocês lembram que eu dizia que o que a gente tinha constatado como diagnóstico é que tinha muita coisa boa sendo feita de forma desconectada. Para vocês terem uma ideia, toda semana a minha equipe se reúne com as equipes da saúde do Estado semanalmente, do social do Estado e da Prefeitura, saúde do Estado e da Prefeitura, segurança do Estado e da Prefeitura. A reunião de segurança eu mesmo participo também. Então a gente junta, ali a gente discute estratégias nessas 3 áreas. E mensalmente hoje, antes não era mensalmente, era a cada 15 dias, já fiz 34 reuniões onde a gente junta todo mundo. Saúde, segurança e social numa mesma mesa e cada um conta o que está fazendo nessa área para melhorar a vida daquelas pessoas na região central, para acolher e para poder também devolver o centro para o cidadão de bem, para o turismo, para o comércio. E os resultados estão aí. Para quem frequenta a região central, já vê uma evolução, só que a gente precisa dividir um pouquinho, Zé. Tem o morador em situação de rua, que é uma coisa, e a situação da cena aberta de uso é outra, que são aqueles usuários, hoje concentrados, como eu disse, na Rua dos Protestantes. Você deve ver nos próximos dias, inclusive algumas matérias de grandes jornais de circulação, um deles ali na região central, vou adiantar aqui para você, reconhecendo, inclusive, a diferença e reconhecendo como diminuiu, inclusive, a situação da cena aberta de uso. Hoje, a cena aberta de uso tem por volta, talvez vocês lembram quando a gente conversou, tem por volta na parte da manhã de 200 a 300 pessoas. E à noite por volta de 800 a 900 usuários. Você está falando do Jornal da Barão de Limeira? Por um acaso, sim. Né? Eu tenho dado algumas informações para repórter e deve sair aí algumas matérias reconhecendo essa diminuição da situação da cena aberta de uso, número de pessoas mesmo. Os números do Hub são números incríveis, são mais de 20 mil internações ou acolhimentos em comunidades terapêuticas ou internações nos nossos hospitais especializados. Além disso, a gente tem agora o sistema de câmeras inteligentes, inspirado aqui em São José dos Campos, que já está em operação na região central. Foi a primeira região a Prefeitura de São Paulo implementar esse sistema. E essa sinergia com o Tribunal de Justiça. A gente tem conseguido encaminhar ao Tribunal de Justiça
quando a gente encontra pessoas descumprindo medidas judiciais, ou seja, eles frequentando, por exemplo, a cena aberta de uso, onde eles não poderiam estar, já que eles estão num regime, por exemplo, de progressão de pena ou de saidinha, como aconteceu agora a saidinha. Só da saidinha lá na cena aberta, nos últimos 2 dias, nós prendemos mais de 20. Eles não podem estar lá, porque são as regras da saidinha, além de procurados, além daqueles que estão cumprindo penas em regime semiaberto, que também não pode frequentar. Então são várias ações, o resultado está aí, a gente está desidratando a cena aberta, seja porque estamos combatendo o crime organizado ou porque estamos assistindo aquelas pessoas com saúde e com social. Não é um trabalho simples, o nosso compromisso é ao longo dos 4 anos continuar trabalhando nessa desidratação, e ontem, apesar de eu não saber quando vai para o ar, mas ontem aqui, que foi dia... ontem foi dia... 13. Nós tivemos uma grande operação da Polícia Civil lá na região central, fechando 26 pensões clandestinas, né, junto com a fiscalização de postura, que também são usadas para alimentar o tráfico na cena aberta de uso e também para lavagem de dinheiro, aquelas pessoas envolvidas. Então, essas pensões, ontem tivemos uma grande operação com 140 mandatos de prisão, e desarticulando, enfraquecendo o crime organizado na região central, em especial na cena aberta de uso, conhecida como Cracolândia. O trabalho está avançando bem, eu diria, nos últimos meses mais ainda, porque a gente vem colhendo os frutos desse trabalho. Não vai ser fácil, não é simples, tem muito por fazer, mas é bacana quando a gente vê a sociedade lá, quem usa o centro, quem mora no centro e quem tem comércio no centro, reconhecendo os avanços até hoje desse 1 ano e 6 meses. Vamos falar de política? Chegamos na parte política. Eu abro ou você abre? Pode abrir. Como é que você tem visto essas pesquisas recentes que têm saído, por exemplo, do Vale, do Jornal Vale, Grupo Sobre São José. Vale, sobre São José dos Campos? Vou abrir para São José, depois nós vamos falar no cenário geral. No cenário que mostra, por exemplo, que o prefeito atual, Anderson Farias, seu vice-prefeito, que assumiu quando você saiu, está numa situação de desvantagem na pesquisa estimulada. Então, você tem uma grande experiência em política, em pesquisas, em eleições, né? Nesse momento, você sabe que o primeiro e fundamental número é em relação à aprovação e desaprovação de governo. Os números do Anderson são surpreendentemente positivos. Você lembra do seu? Inclusive, lembro, maiores do que o meu, a gente compara. São maiores do que o meu nesse momento na reeleição. São maiores. Então, ele tem... mais de 70% em qualquer uma dessas pesquisas citadas por você, de aprovação, e 89% de ótimo, bom e regular. São números muito expressivos e, na verdade, para a cidade e para mim, é esse número que importa nesse momento. E eu vou dizer, não só do ponto de vista eleitoral, como do meu ponto de vista. Quando eu decidi abrir os horizontes, caminhando para o estado de São Paulo, seja primeiro numa pré-campanha a governador, depois ao lado do governador Tarcísio como vice-governador, o objetivo era levar São José, mas não fazer com que São José ficasse descuidada ou ficasse abandonada. Esses números mostram que, muito pelo contrário, São José vem sendo tratada com muito carinho e com um grande time coordenado e comandado pelo prefeito Anderson Farias. Então, quando eu vejo esses números, eu percebo que o caminho foi acertado, passando o bastão para um jovem na política que já tinha muita experiência, até mais experiência do que eu, porque ele começou lá atrás, há muitos anos, no início da gestão Emanuel, e que entregou aquilo que a população da cidade de São José dos Campos esperava. Então, isso me deixa muito satisfeito, saber que eu pude levar o nome de São José para fora, abrir as portas de São José para o estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, São José vem sendo tão bem cuidada. Isso não sou eu que estou dizendo, não é o Anderson que está dizendo, é a população através das pesquisas. Então, essa é a primeira constatação que eu faço, que o projeto está dando muito certo. Agora vamos para frente. O segundo ponto, a eleição está muito distante, a população, a dona Maria e o seu Zé nem sabe que vai ter eleição para prefeito. Estão preocupados com a água da Sabesp na casa exatamente, nem deles. sabe que vai ter eleição para prefeito agora, nesse ano.
E a gente vê nas pesquisas também espontâneas o nome do Anderson aparecendo em uma delas com o dobro do segundo colocado, que no caso é o Cury, né? Então, isso também surpreende e é positivo. E aí vem a pesquisa estimulada e o que acontece, né? Vou lá atrás, e você já escutou esse termo, eu tenho certeza. A gente sempre diz que a espontânea é que é importante, que mostra a cristalização dos votos. Conforme a eleição vai chegando mais perto, você vai fazendo com que a espontânea se aproxime da questão estimulada. É importante que você faça isso. A estimulada vai se transformando, na verdade, na espontânea. E é isso que a gente tem que olhar. Hoje a gente olha a espontânea, olha a aprovação de governo, e aí fica aí uma pergunta ou um desafio, né? A gente vê que muito difícil um prefeito que tenha uma grande aprovação como o Anderson tem hoje, de que não tenha um sucesso lá na frente na eleição. Com uma eleição bem montada, olhando para o futuro, com boas propostas, a chance é pequena de que ele não consiga ter sucesso nessa trajetória da eleição. Porque é um governo correto, honesto e que entrega serviço. Mas mais do que isso, que aponta caminhos para o futuro. A gente, Zé, tem hoje um grande time aqui na cidade de São José dos Campos, com jovens que podem segurar o bastão do Anderson numa futura eleição. Depois que o Anderson tiver a oportunidade de ser reeleito, ele hoje é pré-candidato, tiver a oportunidade de ser reeleito, a gente está formando gente nova, né? E formando gente como o Bruno, hoje que é o secretário de Proteção ao Cidadão, posso citar o Jorge Zenha, que hoje está na Fundação, posso citar também o Jones, nosso secretário de Educação, jovens que com certeza têm uma missão futura, junto com muitos outros que hoje fazem parte. E a gente acredita que seja assim, né? A gente sempre acreditou que a gente deve criar novos talentos e olhar para frente. Para a gente, tudo que é voltar para trás é regredir. Então é isso que a gente quer, que o Anderson inspire ainda mais esses jovens e que eles possam depois segurar esse bastão, cada uma com as suas características, cada um com o seu jeito. O Anderson tem um jeito, eu tenho um jeito, cada um colocando o seu jeito de fazer gestão e de fazer política. Então eu estou muito satisfeito com esses dados, esses números, e a eleição, tenho certeza, vai ter a oportunidade para transformar a aprovação de governo em votos na urna. O Valdemar da Costa Neto Sim. está apostando no Cury de maneira incisiva. E o senhor respondeu, não sei em que momento, que ele é desse jeito mesmo. Controverso. Controverso. Gostei dessa palavra, né? O Valdemar é controverso. Como o Valdemar é do PL, né, liderança, eu fico perguntando se ele não vai trazer todo esse peso do PL, e Bolsonaro incluído, para apoiar Zé, o Cury. Duas coisas importantes. A eleição em São José é de dentro para fora, não é? Nunca foi de fora para dentro, né? Ela sempre olhou para dentro da cidade. E o segundo ponto aí, já no ponto prático da vida como ela é da política, a última eleição de prefeito lá na cidade do Valdemar, ele perdeu a eleição. Né? O candidato da oposição é que ganhou a eleição, inclusive é do Podemos, é o atual. Por isso que ele é controverso. Ele perdeu a eleição dentro da cidade dele. Agora ele vem aqui. Eu achei, nesse aspecto, quando ele falou de eleição, falou até de uma forma meio arrogante, mas é o jeitão dele, ele é controverso, é assim mesmo. É aquela questão de jogar, né, a informação, faz parte do jeito dele de fazer política, faz política há muitos anos. O que eu não vou repetir, nem nosso time, é às vezes aquelas colocações pessoais que foram colocadas na época que nós fomos PSD em relação ao próprio Kassab, né? Isso eu não vou fazer em relação ao Valdemar, né? Ou nem eu, nem Anderson. Por isso que o que eu digo, ele é controverso. Cada um analise ele dos lados que você quiser. Mas do ponto de vista prático de eleição, repito, hein? Ele, com o PL, né? Com a força do PL, com outros apoios, perdeu a eleição na cidade dele, lá em Mogi das Cruzes. Então, a eleição é assim mesmo, né? Então, nós vamos ter aqui um grande time, temos um bom pré-candidato e vamos construir uma grande plataforma de futuro. É a missão dos nossos times na eleição. Você citou o Valdemar, você falou que a eleição em São José ela nunca é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. De dentro para fora. Qual a sua participação, o seu peso nessa eleição que nós vamos ter municipal? Que já que você é meio de dentro, meio de fora, mas de dentro, né? É verdade. Então, eu me considero de dentro,
né? Até porque recentemente é que a gente acabou caminhando para essa experiência no estado de São Paulo. Então eu me considero de dentro e claro que eu vou estar muito presente aqui, né? Essa é a minha missão também. Em primeiro lugar, né, é São José dos Campos. Eu sempre disse isso, inclusive quando eu saí com esse objetivo de levar São José dos Campos para o estado de São Paulo, para o Brasil, através da minha pessoa numa outra trajetória política. Então, eu tenho que cumprir exatamente aquilo que venho cumprindo. Disse que a cidade ia ser bem cuidada, está sendo bem cuidada e comprovadamente pelas próprias pesquisas. E agora, claro, vou participar, claro, dentro da minha possibilidade. A gente corre bastante nas agendas de vice-governador. Eu tenho essa missão, a todas as tarefas que o Tarcísio demanda. Hoje, por exemplo, estou saindo daqui, estou indo para Salto, inaugurar uma creche. O Tarcísio também tem essa característica. A gente divide essas inaugurações, ele me encaminha para que eu possa colaborar. Ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a agenda dele muito mais rigorosa, né? Então ele acaba dividindo também oportunidades além das missões específicas que eu tenho pela frente. Então, dentro da minha agenda, claro, eu vou estar muito presente. Para mim é uma grande satisfação, na verdade, poder falar, até porque eu acredito, Zé, que a candidatura, a pré-candidatura do Anderson é uma candidatura que tem, de fato, como eixo principal, como grande pilar a cidade. O que eu percebo é que tem outras candidaturas que não têm a cidade como eixo principal. Talvez é a política, o poder. Então, para mim, elas já nascem erradas. Às vezes é aquele negócio, não, agora é a hora de retomar o poder da cidade, né? Então, eu acho que isso não é correto. Quando a gente vê uma avaliação do Anderson tão grande e a possibilidade de construir um projeto para o futuro da cidade, acho que isso que tem que ser o eixo principal. Essa questão do poder pelo poder, na minha opinião, aponta para um caminho errado. Uma das últimas vezes que eu acompanhei uma entrevista sua sobre isso, você foi deu uma entrevista, eu acompanhei nos bastidores no jornal Vale, você lembra disso? Você disse sobre a questão de Felício, Anderson, Emanuel e Cury, você disse que naquela ocasião que você esperava que o andar da política, o andar da carruagem, trouxesse todos vocês, não para o mesmo grupo, mas para uma questão, uma pacificação daquele processo. Isso não aconteceu. Um projeto único, talvez. Não deu nossa parte. Isso não aconteceu. Vai ser estranho você enfrentar, por exemplo, duas pessoas que foram responsáveis, inclusive, pela sua primeira candidatura a prefeito lá atrás, em 2016. Primeiro, quando você foi lançado, não era tão conhecido, né? Mas foram as figuras que deram aquele respaldo para você inicial. Primeiro, quem vai enfrentar uma candidatura não sou eu. É o Anderson com o seu trabalho e com o seu projeto futuro para a cidade. Ele é quem é o candidato. Talvez o Cury confirme a sua candidatura. Provavelmente sim. Hoje eu acredito que sim, eu acreditava que não. Né? Não acreditava que o Cury saísse do PSDB e nem tampouco que ele fosse candidato. Né? Por conta disso, por conta de ver a cidade num bom caminho, com uma boa aprovação. Eu tinha já todos esses dados, né? E eu não imaginava que um projeto de poder pudesse estar à frente de um projeto de cidade, né? Nesse sentido. Por isso que eu entendia que era possível. Mas posso te dizer, Zé, da minha parte, da parte do Anderson, houve inclusive conversas, né, do próprio Anderson para que a gente pudesse caminhar junto. Mas, infelizmente, o Cury, o Emanuel entenderam que para que eles possam voltar ao poder é importante que o Cury seja candidato. Você acha que é simplesmente um jogo de poder aí? Parece. É o poder pelo poder. Parece, porque quando você vê uma cidade... É diferente se a situação, eu lembro, lá atrás, quando... O Zé é ele. Desculpa. Zé, é que eu sou vesgo. Pronto, estava olhando para os dois. Eu lembro lá atrás, Elcio, que foi... A gente teve até declarações do próprio Cury dizendo não, eu não imagino em ser candidato. Se a cidade tiver numa condição muito difícil, muito ruim, e eu for chamado para ser candidato, eu me colocarei. Aí sim pode ser que eu repense e possa ser candidato. No momento que a cidade está bem administrada, tem a aprovação da população, a gente sai à rua e já percebe isso. Então eu imaginava que isso não fosse acontecer, até pelas palavras do próprio Cury. Ora, se existe esta visão anterior e um posicionamento atual diferente da visão anterior, eu penso que só tem uma outra explicação, que é uma retomada de poder. Eu não vejo muito sentido. Acho que a cidade está ficando em segundo plano aí. Eu vou continuar trabalhando pela cidade. É uma missão na eleição do Anderson e do Cury. O Cury é candidato e o Anderson é candidato junto com o seu time. Eu não vou enfrentar ninguém. O que eu vou dar é o apoio ao meu
pré-candidato, hoje candidato. O Anderson, porque eu acredito que ele é o melhor para a cidade, para continuar construindo a cidade do presente e apontar a cidade do futuro. Mas é mais do que isso, Zé. É ao longo desses anos, e eu nunca nego que a minha experiência política vem do Emanuel, do convívio como secretário do Cury, eu acredito de fato que a gente tem que passar o bastão. Foi o que eu fiz. Eu passei o bastão para o Anderson e olha que satisfação que eu tenho em saber que ele está sendo bem sucedido com o bastão na mão. E a gente só faz isso quando a gente dá o exemplo. Quando a gente fala que é importante atrair gente para a política, não adianta a gente querer atrair gente para a política para trabalhar sempre para mim. A gente tem que atrair gente para a política para que eles possam ser novas lideranças. E é esse o caminho que a gente está trilhando. O Anderson é jovem, pode ir para a reeleição e tem um grande time para apontar para novas lideranças políticas no futuro. Então, por isso que eu enxergo que não é a cidade que está no centro da candidatura. É o meu jeito de ver. O Cury tem todo o direito de sair candidato, né? A gente tem uma história conjunta, mas eu entendo que está se apontando, se nasce uma candidatura, na minha opinião, com um estímulo errado. O estímulo teria que ser a cidade. Aliás, o que eu aprendi, inclusive, com os dois. O que a gente tem percebido que as críticas estão se acirrando entre um grupo e outro. Eu nunca vi o Anderson criticar o Cury, eu não critiquei o Cury aqui. A gente está falando sobre deciso pessoalmente. Eu não tenho. Agora, existe sim o grupo de pessoas. Às vezes tem lá um apoiador que vai lá na internet. Tem mesmo. Isso tem, mas isso aí não tem controle, isso não tem jeito. Mas não é pelo exemplo dos líderes. Eu nunca vi, você não vai me ver nunca falando mal, você não vai ver o. É óbvio que na eleição a gente vai falar daquilo. Todo governo tem acertos e erros. Aí na eleição você destaca os erros do seu adversário, óbvio, é natural. Né? Todo governo tem acertos e erros, você tem que acertar mais do que errar. Essa que é a questão. O senhor está falando de apoiador, a gente teve aqui com o prefeito Isaías Santana e ele disse que não vai atuar politicamente com o senhor nunca mais. Bom, eu não sei aonde que o Isaías vai atuar politicamente no futuro, tem essas dúvidas também. Mas isso é uma posição dele, né? É uma posição dele. E é natural que ele pense assim, né? A gente lamenta. Né? Aliás, vale lembrar que também, quando a gente foi para o PSD, eu também convidei o Isaías para vir para o PSD, assim como convidei o Cury várias vezes. Né? Todos foram convidados a ingressar no PSD e eu pessoalmente, inclusive era um feriado, fui lá, né? O Isaías me recebeu, nós fomos na padaria. Então eu não tenho nada contra o Isaías. Acho que ele deixou a desejar do ponto de vista administrativo, podia ter feito mais. Você vê, uma cidade como Jacareí não tem plano diretor, não tem lei de zoneamento até agora. A gente fala com os empreendedores de lá, tudo travado lá nesse sentido. Acho que poderia ter feito mais como gestor, mas como pessoa, eu não tenho talvez ele tenha alguma coisa contra mim, eu não tenho absolutamente nada contra ele. Né? Hoje, acho que Jacareí poderia ter evoluído ainda mais, né? E agora ele tem a missão de fazer um sucessor. Talvez ele tenha ficado irritado porque a gente tem um candidato lá forte, também um jovem, né? Que está lá agora à frente e que eu estou apoiando. Mas eu acho, no fundo, eu acho isso uma bobagem, porque eu não tenho absolutamente nada contra o Isaías, nunca vou falar nada pessoal do Isaías. Ele já falou de mim, falou acho que até de Alexandre, o Alexandre uma vez, o Alexandre me contou. Né? A gente não vai perder essa oportunidade de mostrar o que é fazer boa política, é falar de projetos, falar de futuro e não falar do CPF da pessoa. Então, eu não sei qual vai ser o futuro político do Isaías. Né? Eu tenho agora essa missão de continuar ao lado do governador Tarcísio por mais alguns anos. Mas ele tem estado com o Tarcísio no Palácio. Mas claro, ele é prefeito, nós vamos receber. Aliás, Zé, a única certeza que a gente tem é que a eleição vai passar. Né? Como vice-governador e como governador, essa é a certeza que a gente tem. Passou a eleição, o nosso trabalho é trabalhar ao lado dos prefeitos e prefeitas reeleitos, daqueles que foram eleitos. Essa é a nossa missão, é isso que é praticar aí a gestão. O ideal, claro, era se a gente tivesse reproduzido nas cidades a mesma aliança que a gente tem lá no governo. Seria um mundo ideal, um mundo de Oz. Né? Que todos os partidos que nos apoiam lá, nas cidades também ficassem juntos e tivessem um único candidato. É impossível na prática. Então, no momento da eleição, pode ter um partido que o Bolsonaro apoia. Eu vou dar um exemplo. O PL tem um candidato em Guarulhos e o Bolsonaro está apoiando o outro candidato, que é do Republicanos, do partido do Tarcísio. Isso é da política. Faz parte da política e acontece no momento político. Por isso, a gente
se consolidando o cenário eleitoral, o Cury sendo candidato, o Anderson que é pré-candidato, né? Vai passar a eleição e eu, mais uma vez, vou sempre dizer que eu valorizo cada momento, né? Que a gente teve de experiências conjuntas e acho que podem existir, vou manter a minha palavra, que possam existir experiências políticas do futuro. Não vai ser agora, nesta eleição especificamente, mas acabou a eleição, pode existir, a origem é a mesma, os valores eu entendo que continuam os mesmos. Claro que na eleição a gente vai ver se isso se consolida, porque pode ter um momento mais crítico e que acabe, tudo que eu estou falando aqui, acabe sendo jogado fora, onde a gente tem uma reação por parte do Cury ou por parte do Anderson, que não seja exatamente o que eu estou falando, mas não é o que a gente espera e não é o que a gente tem praticado até agora. A gente está em 40 minutos, a gente sabe que a sua agenda está apertada, tem que ir para Salto ainda, né? Isso. Tem que Tem que dar um almoçar salto também, né? Também, para mas vamos Salto. almoço rápido. Você quer... É uma creche, nós estamos entregando uma creche lá em Salto. Não, eu ia só fazer uma breve provocação. Você falou que a eleição passa. Eleição passa, mas daqui a pouco tem outra. Em 2026, o governador Tarcísio de Freitas é uma das pessoas, um dos cotados para ser candidato a presidente da República. Você está preparado para assumir o Estado? É incrível como passa rápido, né? Nós estamos, vamos dizer assim, há 1 ano e meio para o último ano da gestão Tarcísio. Claro que cenário eleitoral, e você sabe disso. Aliás, eu sou fruto disso, né? A eleição, a gente tem que analisar o cenário. É muito cedo para analisar o cenário que vai acontecer. O que eu posso dizer a você, como testemunha, viu, Elcio, é que o governador não perde um segundo sequer pensando nisso. Ele está focado em construir um grande legado para o Estado de São Paulo, em fazer ações efetivas hoje, focado. A gente viu outros candidatos que tinham sido sondados para ser candidato a presidente da República, etc., né? Como governadores do Estado de São Paulo, e que no meio do caminho já começaram a trazer gente de outro estado para ser secretário, fazer aquela coisa toda, começaram a viajar para fora, para outros estados, já fazer campanha de presidente antecipado. O Tarcísio não perde um segundo sequer da agenda dele com isso. Ele está focado 100% em trazer novas formas de fazer gestão, de enfrentar os problemas da educação, Talvez só lá de enfrentar os problemas na da solidão saúde. do quarto dele lá. Aí no tem que palácio, perguntar, aí tem que perguntar para ele. E eu a mesma coisa, sigo nessa mesma linha. E aí no momento certo, ele vai fazer análise política, isso é fato. Ele vai ter que fazer análise política. E com um fator, viu, Elcio? Às vezes ele pode ter a vontade de ser candidato, mas às vezes ele pode ter que ser candidato, ainda que ele não tenha aquela vontade, porque tem um grupo hoje que ele representa, que é um grupo de direita, que é o próprio Bolsonaro, que hoje está impedido de ser candidato, mas até lá essa situação também pode mudar. Então, o que a gente percebe é que no momento certo vai ter que ser feita a análise. Ele pode ter esse desejo dele, ou não, até outras pessoas levarem ele à candidatura. Ou ele continuar com uma reeleição, que se a aprovação dele se manter nesses patamares gigantescos, aliás, que o governo Tarcísio tem, uma grande aprovação em todo o estado de São Paulo, até na capital, onde a gente perdeu a eleição hoje, ele é mais aprovado do que reprovado, né? Ele pode se encaminhar para uma reeleição e aí sim galgar, após reeleito, novos horizontes. Então, tudo vai acontecer no momento certo. Eu sou fruto de uma boa leitura do cenário eleitoral naquele momento, quando eu saí a pré-candidato e depois, quando a gente se juntou ao governador Tarcísio. Ele vai saber fazer isso, tem um grande time que o cerca, que pode aconselhar tanto politicamente como em gestão e vai saber tomar a decisão certa no momento certo. Agora o foco dele é São Paulo. Muito bem, eu agradeço esse papo, acho que pudemos falar de algumas coisas. Sempre tem uma pauta a mais, né? É verdade. Eu queria ter falado mais de saúde e de educação, mas não vai ser dessa vez. Esperemos que Eu você volto. retorne aqui para a gente falar desses assuntos que a gente não conseguiu conversar. Agradeço a sua participação, obrigado, Elcio. Prazer. Lembrando que essa entrevista fica gravada nos canais da SPRio+, e também no Spotify. Você pode ir lá conferir depois essa entrevista. Muito obrigado, Felício. Eu que agradeço. Demoramos muito para voltar. Pode me convidar que volto mais rapidamente para a gente falar sobre os assuntos. Quero aqui registrar publicamente a minha admiração a vocês dois como profissionais. E contem, sempre eu vou estar lá à disposição com bastante transparência para falar daquilo que vocês desejarem. Um abraço e uma boa tarde a todos.